Olá você, tudo bem? Eu me chamo Alan Santiago e eu sou professor de comunicação. E eu tenho um tema importante para compartilhar com você a partir de agora. Para você que está nessa live, neste vídeo, nós estamos falando da cidade de Gaspar, aqui no estado de Santa Catarina, no tão conhecido Vale do Itajaí. E o tema do nosso bate-papo, da nossa aula, é o poder da oratória. É uma regra, um estilo de vida. E eu quero compartilhar com você um primeiro conceito, que é o conceito de glosofobia, que nada mais é do que medo em falar em público. E se você tem esse medo, então esta aula, este vídeo é para você que precisa ampliar os conhecimentos com relação à sua oratória e à sua comunicação. Eu sempre que faço a minha aula, eu deixo alguns testes para os meus alunos. E eu quero compartilhar com você um site que eu uso. É um site gratuito para que você conheça a sua personalidade. É este site aqui, 16 Personalities. Aqui você encontra um teste especial para que você conheça a sua real mentalidade, o seu perfil, como você lida com as pessoas, ou seja, a sua personalidade detalhada nesse teste. Eu compartilho ele com os meus alunos. Vamos dar sequência? Por que você está aqui, neste momento? Qual é a sua conexão? Por que você veio assistir esse vídeo? Você está precisando desse conteúdo? Então, você chegou no vídeo certo, porque aqui pelo YouTube nós vamos compartilhar a conexão que nós temos com esse tema. Esse tema é uma regra mundial. Todas as pessoas no mundo, tanto no mundo corporativo, nas artes, na comunicação em geral, precisam sempre aprimorar essa habilidade. Então, se você está aqui pensando em aprimorar sua comunicação, este vídeo é para você. Já deixa um like, já faz um comentário, já coloca aqui embaixo uma dúvida, o que você estiver precisando com relação à comunicação, à oratória, nós vamos ter o prazer de responder para você aqui pelo YouTube. Bom, falar em público não é talento. Falar em público é uma habilidade e essa habilidade ela é treinável. O que significa isso? Você desenvolve essa habilidade por meio de leituras, de vídeos, de aulas práticas, de workshop, inclusive aqui no nosso espaço de mentoria, a gente sempre coloca à disposição da comunidade um espaço bem bacana para workshop. Nós vamos realizar o nosso próximo logo. E aí você é o nosso convidado. Eu vou deixar o formato de workshop também gravado aqui no nosso canal para que você tenha acesso a esse conteúdo. Quando a gente fala que é uma regra mundial, quem tem destaque no mercado profissional hoje é geralmente as pessoas que sabem se comunicar bem. E isso é uma regra, por isso é uma regra mundial. E claro, você vai dominar temas que líderes usam para transformar o mundo. E é verdade, se a gente for analisar os principais líderes globais, eles dominam a comunicação, a oratória. E eu, Alan Santiago, estou nesta aula para justamente trazer essas informações para vocês que nos acompanham aqui no nosso YouTube. Esse conteúdo, lógico, é um conteúdo rico para que você possa testar suas habilidades, entender de temas, e ele é pensado também utilizando inteligência artificial. Então, nós colocamos na inteligência artificial e ela entrega para a gente um conteúdo prático, envolvente e atual. Falando em atualidade, a gente separou 5 temas que são necessários e bem importantes para vocês que estão nos acompanhando. O que a gente fala quando o assunto é comunicação, oratória, vendas e também atendimento? Nós abordamos mentalidade, nós abordamos também
postura, que é um tema necessário e importante, postura. Além disso, nós abordamos também um tema que é uma literatura nova, a chamada oratória digital. É um tema que vem sendo estudado nos últimos 10 anos. Falamos também de storytelling. Nesta aula, inclusive, nós vamos abordar esse tema. Se você não conhece, você precisa conhecer e dominar esse tema. Ele faz total sentido. E, claro, discurso. Nós temos aqui a possibilidade de preparar os nossos alunos com relação a esses temas. E olha, todos são utilizados com vendas e atendimento também. Aqui na ACS Treinamentos, nós deixamos bem claro todas essas ferramentas para facilitar o seu dia e, claro, fazer com que venda e atenda da melhor forma possível. Então, dos temas desta aula, nós destacamos mentalidade, postura, oratória digital, storytelling e discurso. E aí eu quero compartilhar com você o seguinte: 5 passos para o sucesso na comunicação e também nas vendas. Peço sua atenção a partir de agora para acompanhar quais são esses 5 passos que a gente define com uma estratégia, com bastante calma e com uma visão ampla do que eles representam. Quer ver um exemplo? A gente fala de ambição. Quando a gente fala de comunicação, inevitavelmente temos que ter ambição. Além da ambição, eu quero também destacar isto aqui, ó. Vamos lá? Visão. Ambição e visão te dão uma ampla gama de conteúdo, do ponto A ao ponto B, onde você deve estar e chegar quando o assunto é comunicação. Dentro desses 5 temas também, a gente trabalha referência. Ambição, visão, referência. Quem é a sua referência? Quem foi a sua referência? Que livros você leu? Isso também faz parte desse universo da comunicação. Além disso, acesso. O famoso ecossistema. Pessoal, aqui eu abro um parêntese importante, porque o ecossistema tem um significado enorme para a nossa aula de hoje. Você vai entender ecossistema quando a gente falar de rede de relacionamentos. E claro, não menos importante, a gente vai falar de aprendizado. Quando você olha para este slide, você percebe o seguinte: para a comunicação é importante ter ambição, ter visão de onde você quer chegar, você precisa ter referências, você precisa ter o ecossistema, o famoso acesso e, claro, o aprendizado. A soma traz o aprendizado. Vamos adiante porque a aula está apenas no começo. Eu me chamo Alan Santiago, sou professor de comunicação, atuo aqui na cidade de Gaspar, no Vale Europeu. Eu tenho uma sala de mentoria onde todos os meses a gente coloca à disposição conteúdos importantes. Aqui eu separei o seguinte: existe uma tríade, que é a tríade do sucesso. Essa tríade funciona da seguinte maneira: pessoas, lugares e, olha só que coisa interessante, conhecimento. Se você está precisando vender os seus produtos, vender o seu serviço, você precisa de pessoas? Sim ou não? Responde aqui no comentário. Você precisa de lugares, ambientes? Responde no comentário. E lógico, você tem que saber que o conhecimento é constante. Os principais players no mundo falam muito da questão do conhecimento, sobretudo porque não é apenas para o jovem, é para toda a vida. É inclusive para os idosos. Eu acabei de ler um artigo que diz o seguinte: os novos 40. Quem são os novos 40? Os novos 60. Ou seja, você passa uma vida se conectando com pessoas, conhecendo lugares diferentes para que isso gire a sua roda financeira também e, claro, buscando sempre o conhecimento. E isso
é a nossa tríade do sucesso: pessoas, lugares e conhecimento. E aí, qual é o objetivo? O objetivo dessa aula é desenvolver a habilidade de comunicação criando conexões chamadas de conexões autênticas. Agora eu vou dar aquele golinho no meu café. Excelente. O professor não vive sem café. E aí eu te convido para respirar, concentrar e vamos começar a partir de agora. A nossa aula, e aí os treinamentos que eu faço, todos eles são práticos. Ou seja, você tem 80% de praticidade nos nossos treinamentos. O que isso significa? Significa que você não fica sentado observando. Você levanta, participa, escreve, mentaliza, visualiza, você se movimenta. E isso facilita o teu aprendizado. Afinal de contas, a gente sabe que ser prático para o aprendizado é a chave do sucesso. E eu, professor Alan Santiago, trago isso com muita simplicidade para facilitar o teu conteúdo. Professor, onde eu posso encontrar? Além do YouTube, eu também trabalho aqui na minha sala de mentoria, eu também trabalho com palestras, eu também trabalho com treinamentos in company nas empresas. Então, se você está precisando de conhecimento, sobretudo prático, para desenvolver o seu departamento de RH, o seu departamento administrativo, 80% dos treinamentos que a gente faz aqui na Acesso Treinamento é prático. E aí eu te convido para deixar um conteúdo aqui, deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero. Aí eu entro em contato com você para que a gente possa disponibilizar essas informações para você aí na sua empresa. Nós teremos, aqui é bem interessante, olha só, vídeos, fotos, textos, áudios e muitas cores. Por quê? Como vocês vão ver daqui a pouco, existem pessoas que aprendem de diversas formas. E o cuidado que a gente tem que ter, quando a gente fala de aprendizado, comunicação, oratória, é justamente trazer uma visão diferenciada, para que as pessoas possam entender o conteúdo, olhando e observando os vídeos, as fotos, os textos, áudios que são importantes, que a gente consegue, por exemplo, entender como funciona a senoide emocional, tema também que a gente compartilha com vocês, e cores. As cores para quem é visual, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá fazendo sentido? Então, deixa um like, faz um comentário, eu vou botar um parêntese, uma observação, que é o seguinte: vídeos e áudios, provavelmente a gente não vai deixar porque o YouTube pode baixar o nosso vídeo, ou seja, fazer algum tipo de bloqueio por direitos autorais. Então a gente vai passar quando tiver os vídeos. Mas eu te convido, para você que é aqui do Vale Europeu, a participar dos nossos treinamentos aqui na nossa sala de mentoria e, claro, acompanhar o canal no YouTube, que tem muitas informações importantes. Vamos seguindo? Olha só que interessante. E aí eu quero que você faça essa leitura. Você que está aí agora no conforto da sua casa, que está acompanhando a aula aqui do professor Alan Santiago. Quem domina a palavra, lidera o ambiente. Falar bem é mais que habilidade, é poder de influência. Eu vou te dar 10 segundos para refletir sobre esta frase e colocar aqui nos comentários se ela faz sentido para você. Ok? Vou repetir. Quem domina a palavra, lidera o ambiente. Falar bem é mais que habilidade, é poder de influência. E hoje você sabe que trabalhar com vendas, com atendimento, você precisa ter influência. Vamos avançar? Olha só que interessante, eu separei também. Aplicação do conhecimento. Nós temos 3 canais de acesso, onde a vida acontece. Olha só que interessante. Existem esses 3 canais, são estudados, é uma literatura ampla, convido você a estudar um pouco mais sobre eles. Mas quais são eles? Canal familiar,
o que você aprende, você leva para o seu seio familiar. O que você aprende, você leva para a sua vida profissional e, lógico, a sua vida social. Esses 3 canais de acesso, eles balizam o nosso conhecimento aqui sobre comunicação, sobre oratória, ou seja, todo o conteúdo que você aprende, o conhecimento, é colocado nesses 3 canais de acesso. Ok? Por que esses 3 canais de acesso? Porque é onde a vida acontece em qualquer lugar do mundo. Não tem por onde correr. Se você for para o Sudão do Sul, vai ter famílias, alguém vai estar trabalhando e alguém vai ter vida social. Beleza? Agora, eu quero te fazer essa pergunta. Alguma pergunta até agora? Se tiver, coloca aqui nos comentários deste vídeo que a gente responde para você. E lógico, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas cheguem até o nosso canal e entenda desse conteúdo que nós estamos colocando à sua disposição. Perguntas, elas libertam. E aí é importante você entender o seguinte. Tá vendo o conteúdo? Formata uma pergunta mental, às vezes, ou escreve essa pergunta, porque ela vai fazer todo sentido. E você faz quando esse material chegar do... Alguma pergunta? Beleza? Conto com a tua participação, coloca aqui nos comentários. E agora, como a gente tem um material prático, eu quero exercitar esse conteúdo. Então, para você que está aí em casa, ou que está no trabalho, ou que está no trânsito, ouvindo, está só ouvindo o nosso material aí dentro do seu carro, enfim, eu vou apresentar para vocês, olha só, os exercícios. E eles ajudam na concentração. Aqui tem um detalhe bem interessante, pessoal. Você percebe que a gente tem que manter a respiração para falar com calma, pausadamente, oxigenar o cérebro. Então, o primeiro exercício é o exercício de respiração. E aí, o que é a regra? Eu quero mostrar para vocês. Respirou, soltou, novamente. Por 1 minuto, a respiração faz sentido, oxigena a caixa torácica e deixa você, inclusive, mais leve para falar. Uma outra coisa é a postura. Postura tem muito a ver com segurança. Então, os 2 pés no chão, as mãos na altura da emoção e ombro, respiração, postura de campeão. E por último, a voz. Ela faz esse tripé funcionar. Respirou, está concentrado? Está com a postura correta? Está com a postura de campeão? Você vem para a voz. A voz ela tem que ser pausada, suave, ela tem que encantar. E tudo isso você encontra nesta aula que a gente está compartilhando com você aqui pelo YouTube. Para quem está chegando agora, eu me chamo Alan Santiago, sou professor de comunicação e também apresento o canal Valor Entrevista aqui na nossa região. Um canal que tem 8 anos de história, mais de 1.000 entrevistas realizadas e um público de 25.000 pessoas. Se você não conhece, eu vou deixar na descrição o link para que você possa acessar e acompanhar as nossas entrevistas. Vamos continuar aqui com o nosso material. Olha só. Bom, a gente já percebeu que o material ele é todo prático. E aí, eu quero separar o seguinte. Nosso treinamento terá 3 gatilhos. E quais são esses gatilhos? Esses gatilhos, eles são o seguinte. São as maneiras que a gente diz e fala sobre como a gente aprende. O primeiro gatilho é o visual. As pessoas vão estar observando a minha apresentação. Depois, você tem o gatilho auditivo. Muitos que estão, por exemplo, dirigindo o seu carro agora, estão ouvindo e aprendendo pela audição. E claro, tem pessoas que são sinestésicas. As pessoas que gostam de abraço, de carinho, de afeto.
pessoas que gostam de tocar. Por exemplo, eu estou falando de visual auditivo e estou usando um cafezinho para... olha só, delicioso. Os sinestésicos, eles são assim. E o brasileiro, ele é muito sinestésico. Estude sobre isso. Faz todo sentido. Esses 3 gatilhos a gente desperta nesse treinamento, nessa aula que vocês estão acompanhando aqui no nosso YouTube. Agora, eu quero compartilhar uma atividade rápida para você que está nos acompanhando aí. O que você levaria para uma ilha deserta? Você está na sua casa agora? Anota, pensa, reflete. O que eu levaria para uma ilha deserta? E aí, você vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Cada pessoa que está aí vai compartilhar 3 objetos que levaria para uma ilha deserta, explicando suas escolhas. Este é o momento para que você aprimore a sua criatividade, melhore a sua argumentação e conheça os seus colegas. Esta é uma dinâmica para que você quebre o gelo. Beleza? Ok? Então, para você que está nos acompanhando, está aqui uma dinâmica interessante para você colocar, inclusive, se você é professor, treinador, mentor, coloque isso na sua regra de exercícios para que os seus alunos possam acompanhar a sua didática de aula. Esta é a dinâmica. E faça com que eles participem. Aprimore criatividades, teste a argumentação e, claro, conheça uns aos outros na sala. Bom, chegamos neste ponto. Perguntas abrem portas. E aí eu olho para você agora e digo, vamos começar? Até esse primeiro momento, nós estávamos na parte de introdução. Agora a gente começa a utilizar os temas que eu comentei lá no início desta aula. Bom, o tema 1, eu quero compartilhar com vocês, que é mentalidade. E aí eu quero te perguntar, qual é o teu medo? Por quê que você tem medo de falar em público? Se você tem esse medo, você já parou para refletir sobre isso? E aí eu quero, olha, ferramenta de transformação de vida. Este conceito de mentalidade, ferramenta de transformação de vida, faz todo sentido. Eu quero compartilhar com vocês esse primeiro tema, faz muito sentido para quem está estudando comunicação. A mentalidade é a base de todo o processo de comunicação. E aí eu destaco, uma mentalidade positiva e confiante é essencial para, se liga aí, para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Olha só, superar o medo e a ansiedade. Além disso, construir autoconfiança e conectar-se com o público. Quando você estuda a mentalidade, você vai entender o seguinte: bom, eu preciso superar o meu medo e a minha ansiedade, ou controlar isso. Eu preciso construir a autoconfiança. E eu preciso me conectar com o público. Tudo isso, nesse primeiro tema, a mentalidade faz quando você percebe a importância dela e começa a estudar. E aí eu compartilho o seguinte: 90% das pessoas não tem dificuldade com oratória, tem dificuldade com as crenças. E é essa crença que atrapalha muitas pessoas quando o assunto é comunicação. E eu quero compartilhar com vocês algumas ferramentas para você melhorar. Melhorar a mentalidade é um processo, não esqueçam disso, contínuo, que exige autoconhecimento e prática. E aí eu compartilho com vocês 5 dicas para construir esta jornada. Para contribuir com vocês, 5 dicas que vocês podem colocar à disposição quando você for comentar alguma coisa. Crie oportunidades para se expressar.
É a famosa exposição. E agora, a primeira dica é o seguinte: cultive o otimismo. Você precisa acreditar em você antes de qualquer coisa. Senão, as pessoas irão perceber e você não vai ter o crédito que merece. Além disso, pratique o autocuidado. Isto aqui é interessante. O autocuidado é o seguinte: uma boa leitura, exercícios físicos, a respiração, a postura, a linguagem corporal. O autocuidado vai te trazer essa sequência de aprendizado a respeito da tua mentalidade. Além disso, desafie-se e aprenda. A comunicação é treinável, a gente falou no início. Ou seja, quanto mais você vai praticando, mais craque você fica. É como muitos comentam da época de Zico jogando futebol do Flamengo. Ele ficava batendo falta 200 vezes depois do treino. E isso facilitou com certeza o aprendizado dele. Além disso, cultive relacionamentos saudáveis. Aqui a chave do sucesso. Eu sempre gosto de estar cercado de pessoas bem mais interessantes e influentes do que eu. E na mesa, eu sou o que falo menos, porque eu quero aprender. Fica a dica. Além disso, desenvolva o poder da constância. Paulo Vieira, no canal dele, agora recente, deve ter um mês, ele fala do poder da constância. Por exemplo, quero falar para vocês, eu tenho o canal, o Valor Entrevista, que tem 8 anos e mais de 1000 entrevistas, ok? Não teve uma semana nestes 8 anos de trabalho com o canal que eu não tive a constância de enviar vídeos para as plataformas digitais. E é essa constância que faz a gente aprimorar os nossos conhecimentos. Portanto, aqui estão 5 dicas para que você possa melhorar a sua comunicação. E claro, não esqueça, treine. Treino é fundamental. Quando a gente fala de oratória, a gente percebe o seguinte: a oratória, pessoal, ela é emocional. Olha só que interessante o que eu trago para vocês agora. O ódio, ele vai atacar diretamente o teu coração, ok? A raiva ataca o teu pulmão e o medo, o teu intestino. Você já percebeu que quando você está diante de uma plateia e você é levado a falar, dá aquele frio na barriga? Exatamente, é o medo e ele ataca o teu intestino. Mas Alan, como é que você evita isso? Bom, primeiro que são sentimentos humanos. Se são sentimentos humanos, você não evita, você controla. Com respiração, com preparo, com aprendizado. Tem um detalhe bem interessante. O ódio, eu sempre digo uma frase: quem te irrita, te controla. Então você coloca essa frase à disposição aqui do ódio e da raiva. Sacou? Quem te irrita, te controla. Portanto, você precisa saber equilibrar até que ponto as pessoas te fazem mal. E aí sim, equilibrou tudo isso, você consegue ter um bom desempenho. Mas vou deixar uma coisa clara para vocês. Para controlar isso, é necessário e importante que você acredite em você. E para isso, eu separei aqui um livro que faz todo sentido, fez sentido para mim, que é O Poder do Subconsciente. Esse livro eu li quando eu tinha 10 anos de idade. Eu falei para o meu pai que eu seria professor aos 12 anos de idade e, mediante a esse livro, eu aprendi o seguinte: se eu quero evoluir como pessoa, eu tenho que dar o pontapé inicial, que é confiando em mim. E olha o tema: mentalidade. A gente vê, visualiza as coisas acontecendo e vai moldando os nossos ambientes, se preparando cada vez mais e melhor. Por isso que a mentalidade
tem um papel importante. Não dá para falar de oratória, das dicas e das ferramentas sem antes tratar esta dor, a dor consciente, o que você observa ao seu redor. Se você está carregado de medo, você precisa entender de onde ele vem. E aí sim, o livro vai te ajudar. E como eu havia prometido, vamos para as dinâmicas. Começando com uma dinâmica bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Quebra de crenças limitantes. As palavras que você diz para você mesmo são as mais poderosas que as que diz para os outros. Essa frase tem um trabalho psicológico bem interessante. Reflita a respeito dela. E aí eu quero fazer um exercício, que é um exercício guiado, para você que está nos acompanhando aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Eu me chamo Alan Santiago, sou professor de comunicação e tenho uma sala de mentorias, workshops e treinamentos particulares aqui na cidade de Gaspar. Se você é da cidade de Gaspar, está precisando ampliar esses conhecimentos, por favor, deixa aqui um comentário com o seu contato, que eu entro em contato com você. O exercício ele é guiado, então preste bastante atenção para você que está em casa. Escreva a frase que mais te trava. Tem exemplos aqui. Eu sou tímido. Eu travo falando com gente importante. Tem essas frases. Depois, quebre a frase. Então, você que está nos acompanhando, o que isso significa? Isso é verdade ou só uma história antiga? Quebrar a frase, começar a falar coisas para você, faz muito sentido. E, por último, reescreva com poder. Abre aspas. Eu estou em desenvolvimento e minha voz já está se fortalecendo. É dessa maneira, nesse exercício guiado, que você consegue ir aprimorando essa habilidade. Então, escreva a frase que mais te trava, quebre essa frase e depois reescreva ela com poder. Ok? Vamos adiante. Eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Existem diversas técnicas, mas a técnica da visualização é uma que você pode usar a qualquer momento, em qualquer lugar. Tenha bastante atenção a partir de agora. Você que está me acompanhando aí em casa, você vai fechar os olhos e acompanhar os comandos. Se você quer mudar sua fala, mude sua imagem mental. Tudo começa na questão da mentalidade. E aí eu quero compartilhar o seguinte com você que está me acompanhando aqui. Ó. Visualização mais ativação do novo eu. Se liga. Dinâmica de olhos fechados. Visualize você entrando no palco, na sua empresa, em uma reunião, como um orador que convence. Você mantém agora os olhos fechados. Como está a sua postura? Como está a sua voz? E o seu rosto, o seu semblante? O que os outros sentem? Neste momento, você está em um exercício de visualização. Agora, respire fundo e incorpore essa versão e use uma frase que a gente chama de frase âncora. Eu sou essa versão agora. E agora eu te convido a abrir os olhos, porque este exercício de visualização faz total sentido. Antes de você ir para o campo, antes de você usar a palavra em público, mentalize, visualize o seu objetivo sendo alcançado. Eu vou passar agora porque a gente tem um vídeo, como eu comentei, o vídeo ele pode ser baixado pelo YouTube, né? Aí eu quero que você, a partir de agora, tome nota desse primeiro tema chamado mentalidade, ok? O que te chamou a atenção no tema mentalidade? É o que eu quero que você anote aí nas suas anotações. Tomou nota?
Tomou? Então a gente vai para uma atividade rápida. Eu quero compartilhar ela com vocês agora, que é o seguinte: 2 minutos para definir em grupo a importância da mentalidade. É o famoso debate. Se você estiver aí em grupo, estiver assistindo com mais alguma pessoa esta aula, essa atividade vocês irão fazer um debate a respeito da mentalidade. O que você aprendeu nesse primeiro tema? Feito o debate, faz as anotações e vamos para o tema 2. E quando a gente fala de postura, o corpo que convence antes da voz que fala. Essa frase já define o que é o tema 2. Pense como vencedor. Avalie os seus passos, as suas movimentações. Ok? Deixa eu voltar aqui para você ver uma coisa que eu separei aqui que eu acho legal também apresentar para você. Deixa eu ver se vai, está travando um pouco. Então vamos seguir aqui. Alguma pergunta até aqui? Deixa aqui nos comentários da nossa aula para que você possa ter depois a minha resposta. Ok? E como eu comentei, alguma pergunta? As perguntas, elas libertam. Então fiquem à vontade, comenta aqui no nosso vídeo sobre o nosso tema 2, que é postura. E eu avanço aqui no nosso conteúdo com o seguinte: o movimento ele gera emoção, ou seja, se você muda o corpo, muda o estado interno. O que é isso na prática? Quando a gente fala de postura, na prática diz o seguinte: abra o peito. Além de abrir o peito, mantenha os ombros para trás. Mantenha a respiração. Cabeça erguida quando você estiver diante do seu público. Queixo alinhado, ou seja, peito aberto, ombros para trás, cabeça erguida, queixo alinhado. E claro, pé firme no chão. Use a esquadria. Importante dica. Olhar em direção ao seu público e não ao chão. Esses cuidados com relação à postura fazem muita diferença. Você não espera sentir confiança. Você constrói ela com a sua postura. Lógico que aqui existem outros ingredientes. Quando a gente fala de postura, ritmo de fala também contribui com a maneira como você está comunicando. Aí eu separei também o seguinte: a postura ruim não só te enfraquece, mas enfraquece a percepção do outro sobre você. Percebeu? Reflita sobre esta frase. E aí eu destaco o seguinte: o público não ouve o que você diz, ele sente quem é você. Sua postura é o primeiro cartão de visita da sua autoridade. Olha que palavra interessante: autoridade. Então você melhora a sua mentalidade, você melhora a sua postura e isso traz autoridade no assunto. Existem outros ingredientes: carisma, a boa dicção e pronúncia das palavras. Tudo isso faz diferença quando o assunto é postura. E claro, compartilho que você deve pensar como vencedor sempre. Existem 3 elementos da postura poderosa e eu compartilho com você a partir de agora. Postura aberta, ombros para trás e peito erguido. Este movimento já traz segurança, se você está precisando dela. Base firme, pés paralelos, sem balanço, que é o famoso pêndulo. Reinaldo Polito já fala muito disso, que é um dos principais oradores do nosso país e professores, que eu tenho o prazer de já ter lido diversos livros dele. Base firme. Além da base, contato visual. Rosto vivo é o que as pessoas chamam na oratória. Atenção total ao outro. Então você vai observar e se conectar
com as pessoas que estão te assistindo. Aqui, de modo virtual, eu tenho que olhar para a câmera, porque vocês estão aí. Pessoal, para quem chegou agora, eu me chamo Alan Santiago, trabalho com comunicação, tenho um espaço de mentoria aqui na cidade de Gaspar, atuo com treinamentos em company, com palestras, com workshops, e nós estamos colocando à sua disposição de forma gratuita esses conteúdos importantes para você aprimorar a sua habilidade de comunicação. Conteúdo feito utilizando também inteligência artificial, que está tão em moda. E é eu que estou aqui, não é nenhum avatar. Por que eu estou dizendo isso? Porque daqui 10 anos, muito provavelmente, ou antes disso, as pessoas irão assistir uma aula como essa, feita por um avatar. Para vocês verem como estão aí, como está avançando a tecnologia e a inovação. Quando a gente fala de postura, eu quero compartilhar o seguinte: o corpo é a ponte entre o que você sente e o que o mundo percebe. E aí, já vamos para mais uma dinâmica. Um trabalho em dupla, se você está assistindo ou se você vai colocar isso à disposição dos seus alunos, se você for professor, treinando a interação com o próximo. Você vai pegar o seu celular e vai destacar o seguinte: um vídeo de 30 segundos com a postura de presença, a postura certa, tudo oxigenado, texto pronto, a frase de apresentação com gesto intencional. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela sua presença aqui neste vídeo. Isto é o exemplo. Olhar firme e sem distração. Não é para pegar o celular e olhar para cá, olhar para lá. Você vai olhar para a câmera do seu celular. Faça esse treino com quem você ama, com as pessoas que você tem ao seu redor. Se você for professor, coloque esse treino para os seus alunos também. Cuide com a postura, pausas, entenda que o carisma é importante e faça com calma. O que mais chamou a sua atenção neste tema 2? Você vai tomar nota, anota aí, comenta aqui no nosso vídeo para facilitar a nossa aula. Sempre no nosso workshop a gente invade os conteúdos e aí tem uma pausa para que as pessoas possam fazer o famoso network. E claro, a gente vai fazer essa pausa e eu vou perguntar para vocês antes, está fazendo sentido? A nossa aula aqui nesse universo do YouTube tá bacana, tá gostando? Então compartilha o nosso vídeo e vamos para o tema 3 a partir de agora. Gente, o tema 3 foi pensado com muito carinho. E eu quero destacar o seguinte: é uma literatura nova na comunicação. É a famosa oratória digital. E na oratória digital, o conteúdo que você apresenta para a sua audiência é um conteúdo rápido e pontual. Ou seja, as pessoas não têm tempo para ouvir ruídos. Professor, o que é um ruído? Né, tipo assim, então, Esses ruídos não fazem parte desse tema da oratória digital que eu estou conversando com vocês, que é um tema agora recente e está sendo estudado nos últimos 17 anos aí, depois que a gente começou a utilizar bastante, principalmente as redes sociais. A oratória digital, ela é utilizada em lives, em vídeos e inclusive em reuniões online. Exatamente, se você tem aí os aplicativos para reuniões digitais, de reuniões à distância, você vai precisar desse tema da oratória digital. Aquela parada para tomar
um gole de água e vamos avançando nesse tema que tem muito sentido atualmente. O ouvinte, nesse caso da oratória digital, ele não perde tempo. Então você precisa saber disso. Sabendo disso, você consegue colocar essas habilidades com frequência. Clareza é importante. Use as frases curtas e simples. Informações rápidas e diretas ao ponto. E simpatia, alegria e o famoso botão de ação. Pesquise sobre isso, é bem interessante. E claro, sem ruídos na fala, que foi o que eu expliquei anteriormente. Ah, mas professor, dá um exemplo aí de botão de ação. Muito simples. Para você que está nos acompanhando aqui neste vídeo, claro que eu vou pedir para que você curta, comente e compartilhe este conteúdo desta aula, porque faz total sentido e vai contribuir com a tua evolução. Isto é um exemplo de botão de ação. Fazer com que a pessoa compartilhe o teu material para que ele chegue em mais pessoas ainda. Tá fazendo sentido? Então já vamos para o próximo slide, que é alguma pergunta? Olha só, as perguntas libertam. Não esqueçam disso. Sempre perguntem, porque faz muito sentido as perguntas certas e inteligentes. Ah, claro, né? Um professor meu dizia o seguinte: não existe pergunta idiota. Existe idiota que não pergunta. Professor, é uma frase de impacto? É, mas faz todo sentido. Trabalho em dupla, vamos para a prática novamente. Nós vamos treinar a interação com o próximo de novo. E aqui eu quero compartilhar o seguinte: nós vamos treinar usando também o celular. É um comercial de 30 segundos. Para você que está com os seus alunos agora dentro de sala de aula, ou para você que está sozinho, você vai pegar o seu celular e você vai usar ele nesta dinâmica. Pegou o celular? Vou dar 3 segundos aí. 1, 2, 3. Pegou? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, você vai escolher um tema. Escolheu o tema, você vai colocar o celular para gravar o vídeo sobre o tema. E aí, a regra é básica. Prestem atenção. Se apresente em 10 segundos, então você vai ter aquela possibilidade de olhar para a câmera e se apresentar, quem é você, o que faz, enfim, 10 segundos para isso. Depois você vai responder sobre a importância do tema escolhido. Então você tem diversos temas aí, dentro da sua expertise, dentro do seu trabalho, que você coloca à disposição aí das pessoas na sua comunidade, de onde você estiver assistindo este vídeo. Escolheu, vamos falar de vendas, vamos falar de atendimento. Você se apresenta e fala sobre esse tema, dinâmica para você aí, fica isso como uma atividade para você. Ok? Claro que a gente não vai parar por aqui. Eu quero também compartilhar um exercício prático para você. Olha só, as pessoas não lembram de tudo que você falou. Isso é fato. Mas lembram do que você as fez sentir. Essa frase, reflita sobre ela. Porque a partir de agora, para cada passo que você for dar com relação à comunicação, você vai precisar entender isso. Cada aluno conta uma história pessoal em até 1 minuto. Esse exercício é para que você faça e revise com o seu celular em mãos. Quando você estiver indo para o trabalho, se você vai de ônibus, se você vai de carona, dá para também tirar um tempo para revisar. Cada aluno vai contar uma história pessoal em até 1 minuto. Essa dinâmica ela leva em média 2 minutos. E aí a gente sempre pede para que você faça esse exercício de forma criativa. Tá fazendo sentido? Então, compartilhe o nosso vídeo nesta aula, que é muito especial para você que está nos acompanhando aqui. O resumo do tema 3 é o seguinte: qual o momento mais importante deste tema, na sua opinião? Anota, porque vai cair no vestibular. Vamos para o 4º tema, que é o tema... Esse tema aqui é bem interessante, tá? Quero começar com uma provocação. Você sabe contar histórias? Você já se pegou
na oportunidade de contar uma boa história? Pois é, eu quero que você veja agora o conceito e entenda sobre storytelling. Hoje, muito utilizado quando o assunto é comunicação. Você vai marcar sua imagem na mente do ouvinte. E lógico que para fazer isso aqui, existem algumas técnicas. Mas antes, olha o conceito. Existem diversos conceitos. O que eu separei é o seguinte: é a habilidade de contar boas histórias, ok? E qual a importância para a oratória e as vendas? Reflita sobre essa pergunta. O storytelling, na prática, ele tem que ter início, meio e fim. E para ele funcionar, funciona da seguinte maneira: o objetivo de emocionar, inspirar e mover sua audiência para a ação. Como ele tem meio, início, meio e fim, ele vai trazer essas palavras em destaque. Com o storytelling, você vai emocionar, ok? Você vai fazer com que a pessoa saia da zona de conforto, inspirar. E lógico, quando você inspira as pessoas, elas se movem. O sentido do storytelling é justamente fazer isso. Contar uma boa história para que as pessoas possam se mover. E aí eu compartilho com vocês que os principais players no mundo utilizam o storytelling. Thiago Nigro, Tony Robbins, Flávio Augusto, Pablo Marçal e diversos outros que você conhece, que você segue pelas redes sociais. Ok? Alguma pergunta? Bom, as perguntas liberto. Para continuar, eu quero apresentar, lógico, as técnicas essenciais para que você possa contar histórias. E aqui eu destaco quatro principais técnicas. 4 técnicas que fazem total sentido. São os elementos-chave do storytelling. Não esqueça, você precisa ter personagens, você precisa ter o cenário, você precisa transmitir a sua mensagem dentro dos personagens desse cenário e, lógico, você tem que ter um final impactante. Professor, como é que é esse final impactante? Pode ser uma frase, pode ser o resumo de toda a história contada. O storytelling, ele vai fazer com que as pessoas se inspirem em você e na sua história. Lógico que você precisa ser prático, você precisa pensar rápido. Onde é que você aplica o storytelling? Presta bastante atenção agora, porque isso aqui faz muito sentido, tá? Você pode aplicar storytelling em marketing e vendas, você aplica na educação, nesse formato de aula que eu estou trabalhando com você, que está me assistindo agora. Comunicação corporativa, você pode aplicar o storytelling em uma reunião, tanto online quanto presencial. E lógico, não menos importante, para você que tem o cargo de liderança, você aplica também como um gestor de liderança. O storytelling vai fazer com que você conecte as pessoas em você. E aí tem um detalhe. Ferramenta poderosa para comunicação e conexão. Este é o sentido do storytelling e eu separei uma frase aqui bem interessante. Reflita. Qual a sua história e por que as pessoas devem comprar a sua história? Responda essa pergunta para você. Escreva a sua resposta ou mentalize. Por quê que as pessoas precisam ter a minha história nesse formato do storytelling? Ok? Eu poderia trazer diversos exemplos, tá? Mas a aula fica um pouquinho extensa. Vamos para mais dicas práticas? Volume e tom de voz, importantíssimo. Então você vai avaliar e ajustar o volume e o tom da sua voz
Se você estiver em um ambiente aberto, muito amplo, precisa usar o microfone. Se você estiver numa sala fechada, para 50 pessoas, testa a voz, o tom de voz. Se as pessoas estiverem te ouvindo bem, não precisa do microfone, é mais questão de teste mesmo. Uma coisa que é importante, mantenha a sua respiração quando você estiver fazendo o ajuste de voz. Contato visual, valorize e mantenha a conexão com as pessoas, mantenha o foco. Além disso, ritmo, o ritmo da sua fala também tem muito sentido. Mantenha um ritmo equilibrado e pausado. E não esqueça, ouvimos com o cérebro, não apenas com o coração, ok? E aí eu compartilho com vocês o que é senoide emocional. Ela provoca várias sensações. Você vai ter a raiva, a felicidade, as ondas emocionais que não deixam que o enredo fique chato. Se você perceber, eu estou usando a senoide emocional. Quando eu faço uma pausa, quando eu aumento o tom de voz, quando eu faço a gesticulação, conforme o que eu estou dizendo. Senoide emocional você encontra nos filmes, nas séries, nas novelas. Bem interessante estudar sobre isso. Eu tenho uma dinâmica que é para você retirar um papel do nosso pote do desafio. Isso é para o treinamento que acontece aqui na nossa sala de mentoria. Eu tenho um pote em cima da mesa com diversas perguntas. E aí a pessoa tira e responde para quem está presente. Faça essa dinâmica do pote do desafio. São perguntas das mais variadas, sobre diversos temas. Política, carros, viagens, religião, enfim, diversos temas. Ok? Essa é uma dinâmica bem interessante para fazer com que as pessoas treinem a argumentação. Eu vou passar o nosso vídeo com o Clóvis de Barros Filho, porque o YouTube pode derrubá-lo. Mais exemplos? Eu quero compartilhar o seguinte. A senoide emocional, ela vai provocar emoções. E como vocês sabem, nós temos coração, dinheiro, sexo. Essas emoções, elas são universais. Para qualquer lugar do planeta, as pessoas estão pensando em sexo, casamento, vida familiar, essas coisas. Coração, as pessoas se apaixonam. As pessoas gostam umas das outras. Eu mesmo estou casado há 15 anos. E dinheiro. Todo mundo está buscando ampliar a base financeira. Quando a gente fala de senoide emocional, a gente pode utilizar esses 3 sentidos para atrair a atenção das pessoas. Para você que está buscando uma vida financeira mais elevada, toca nesse assunto. Para quem está procurando a paixão, o amor, está aqui um assunto interessante. E sexo é universal. Todo mundo pratica ou deveria praticar. Aí eu separei exemplos que são importantes. Não vai rolar, mas eu vou dizer o que é. Tema da vitória. Tem no YouTube, Ayrton Senna, enfim. Depois você tem o discurso. Eu separo nessa dinâmica aqui o discurso de um ex-líder mundial. Também bem interessante o discurso dele. Só o áudio, para você entender sobre a voz, a senoide emocional no momento que ele dá a chamada para a ação no discurso dele. E claro, eu também separei o Galvão Bueno falando aquela famosa frase, é tetra, lá em 1994, que foi uma coisa que me marcou. Eu tinha 15 anos de idade e estava na frente da TV acompanhando o tetracampeonato da nossa seleção. Quando a gente fala de senoide emocional, a gente percebe que existe um movimento para fazer com que as pessoas se emocionem, fiquem chateadas e, claro, se alegrem. Beleza? Falando de senoide emocional. Vamos passar, então,
Agora, tome nota. O que você mais gostou neste tema? Ok? Tome nota. Comenta aqui nos comentários do nosso vídeo que a gente responde para você. Vamos para o tema 5, discurso. Chegamos em um dos principais temas da nossa aula. Ele é uma ciência em evolução e faz muito sentido você estar com o seu discurso afinado. E neste momento eu te convido a compartilhar o nosso vídeo para que mais pessoas entendam sobre esse tema tão importante. Para que você que está chegando agora, me chamo Alan Santiago, estamos na reta final da nossa aula e uma aula bem prática para você acompanhar aí no YouTube. Vamos falar agora de discurso. Quais são os elementos do discurso? Prestem atenção. Nós temos quem fala, quem recebe e o clima. Então, o emissor, o receptor e a mensagem. É dessa maneira que o discurso acontece. E eu quero separar para vocês, com muito prazer, algumas dicas pessoais que eu considero importante e utilizo no meu dia a dia. São os meus principais passos para montar o discurso. O cumprimento, lógico. Muito boa noite a todos, boa tarde, bom dia, enfim. Depois, o tema. Neste caso, o poder da oratória para esta aula. O desenvolvimento, nós temos 5 grandes outros temas para abordar. E, claro, a conclusão. Este tema faz muito sentido e você precisa, a cada dia que passa, aprimorar essa habilidade. Porque, quando você menos espera, você é colocado diante de um público para falar. Montando esses passos, você tem mais clareza. E essa clareza para o seu discurso traz uma coisa que é importante, que é a sua segurança. Vamos montar o discurso, então. Eu separei para vocês frases de criação, para você que está nos acompanhando, frases curtas para iniciar o seu discurso, desenvolver o seu discurso e finalizar o seu discurso. Preste bastante atenção, pegue agora caneta e papel para acompanhar. Porque se você seguir este passo a passo, não tem como dar errado o seu discurso. Para iniciar o discurso, você tem o seguinte, deixa eu só voltar aqui para dizer o seguinte, ó, escolha uma de cada das dicas e anote, ok? Então vamos lá, iniciando o discurso. São frases para iniciar uma conversa. Anota aí, se liga. Crie um gancho. Exemplo, já imaginou um mundo onde? Ou, quem aqui já se sentiu? Isso no início do seu discurso, você traz um gancho. Depois você faz o seguinte, uma pergunta provocativa. Qual a importância da oratória em nossas vidas? É um exemplo. Depois, você cita uma estatística impactante. Segundo um estudo recente, 95% das pessoas no mundo têm medo de falar em público. Depois você tem que compartilhar algo engraçado, uma anedota. No início, você pode usar isso. Lembro-me de uma vez em que isto aqui serve também como um início de discurso. E, lógico, use uma citação inspiradora. Como disse Albert Einstein, a mente que se abre ao conhecimento jamais retorna ao seu tamanho original. Isso aqui é uma estratégia moldada para que você aplique ela e aprimore-a. O tempo vai passando, você aprimora o gancho, a pergunta provocativa, a impactante, o tema engraçado e, claro, a citação inspiradora. Ok? Anotou qual é a que você vai utilizar? Daqui para frente é só treinar. Importante, tá? Vamos para desenvolvendo o discurso? O desenvolvimento de um discurso ou de uma conversa
é importante. Aí eu separei para a gente o seguinte, ó. Faça uma pergunta retórica. Não seria incrível se sempre que você abrir o discurso, se você vier para fazer o desenvolvimento usando essa frase, vai fazer total sentido. As pessoas vão concordar com você, porque você faz uma conexão com o início. Falando em conexão, conecte-se com a emoção da audiência. Imagina a sensação de usar a oratória como um trampolim para a sua vida profissional ter um avanço. Conecte-se com a emoção da sua audiência. Além disso, use exemplos concretos. Quando você estiver fazendo o seu desenvolvimento, coloque ali nele, por exemplo, uma das habilidades importantes aqui na comunicação, na nossa oratória, é o fato de estarmos sempre em constante evolução e estudo. Além disso, no desenvolvimento tem o seguinte, ó, repita palavras-chave. Assim como vimos, é fundamental para. Assim como vimos, a oratória é fundamental para. Entendeu isso? Compreendeu? Anota o que você acha mais viável para você, treina e depois aprimora. Frases para desenvolver o discurso. Anota aí, porque vai fazer muito sentido. Vamos lá. Faça um chamado à ação. A gente já comentou sobre isso antes. E então, o que podemos fazer para conhecer melhor a oratória e desenvolver melhor esta habilidade? Ok? Agora vamos finalizar o discurso. Anota, porque vai cair no vestibular. Finalizando o discurso, é o seguinte. Agradecimento à audiência, lógico. Agradeço a atenção de todos. Foi um prazer compartilhar este momento com vocês. Um outro também bem importante, ó. Criação de expectativa. Em nossa próxima conversa, vamos explorar. Você traz um gancho para o próximo encontro. Uso de uma metáfora ou analogia também faz parte de finalizar um discurso. Ideias são sementes. Só crescem com ação. Ok? Então você tem essa maneira de finalizar o seu discurso. Está fazendo sentido? Deixa o like, faz um comentário e compartilha o nosso vídeo aqui no canal do professor Alan Santiago no YouTube. Aquela pergunta básica, perguntas libertam. Não esqueçam disso. Estamos na reta final desta aula, eu quero também para finalizar, quase finalizando o nosso material, não esqueça, declaração profética e ancoragem. Repita comigo, para você que está em casa. Minha voz tem valor, minha mensagem tem poder. Eu não fui chamado para me esconder, eu fui chamado para liberar transformação. Use como um mantra, higienize a sua mentalidade e acredite no poder da comunicação. Faz muito sentido. Anote as suas conclusões e eu quero muito que no futuro você esteja feliz. Te dou os parabéns por estar conosco até o final. Agradeço de coração e espero vê-los felizes. Para a gente finalizar, este material faz parte do treinamento de oratória do professor Alan Santiago. Gente, muito obrigado. Lembrando, siga nossas redes sociais, siga o nosso YouTube, acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais, siga o meu canal de entrevistas, @valorentrevista. Inclusive, nós estamos aqui no estúdio do canal gravando essa aula para você. Foi um prazer estar na sua companhia. Para qualquer lugar do Brasil que você estiver agora, um beijo no coração e sucesso para você. Não esqueça, estudar faz todo sentido. Um abraço.